Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o momento da sua vida em que você se lembra de Deus? Neste vídeo eu gostaria de refletir com você uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes é um livro que alguns estudiosos atribuem a Salomão, rei Salomão, filho do rei Davi. Eu gostaria de ler esse versículo com você. Acompanhe comigo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. É interessante que, ao analisarmos a vida do rei Salomão, nós vemos que no início do reinado, quando ele estava sendo consagrado rei, Deus vira para Salomão e fala para Salomão: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te darei. E Salomão, ele vira para Deus e fala: Senhor, que eu tenha sabedoria. E naquele dia Deus falou para Salomão: olha, nunca mais haverá sobre a terra, nunca houve sobre a terra homem tão sábio e não haverá nenhum outro como ti. Então, naquele momento, Deus ele deu a Salomão uma condição, um dom de sabedoria, no qual Salomão ele utilizou para fazer diversas coisas. Entretanto, ao longo da vida dele, ele foi se envolvendo com algumas coisas que não estavam em acordo com Deus, estavam desagradando a Deus. Salomão ele foi se envolvendo com pessoas, com povos e com práticas religiosas que estavam em desacordo com a vontade de Deus, daquilo que Davi seguiu, daquilo que Deus orientou ao próprio Salomão. E é interessante que o livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala um pouco sobre a vida. É um livro que provavelmente Salomão escreveu ou um discípulo dele redigiu, em que ele faz uma análise da sua vida total, desde a sua juventude, a sua vida madura, a sua meia-idade e quando ele chega ali à sua velhice. E o trecho em que nós lemos, ele é o final do livro, é literalmente a velhice. Ele faz um balanço, ele faz ali uma análise de tudo aquilo que ele viveu e de tudo aquilo que ele viu e de tudo aquilo que agradou ou não a Deus. É interessante que uma palavra que chama muita atenção no livro de Eclesiastes é vaidade. Ele vai relatando várias coisas e sempre ele fala: tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. E é interessante que Salomão foi um homem muito rico, um homem muito poderoso, um homem que teve paz ali no seu reinado, já que o seu pai guerreou e venceu muitas batalhas e deixou um reino próspero e um reino de paz para que ele governasse. O que não foi no período de Davi, foi um período conturbado, um período de muitos conflitos. E mesmo com esse reinado de paz, Salomão, ele, em alguns momentos da sua vida, ele se desvirtuou do caminho. Fez coisas que desagradavam a Deus. Mas quando ele está chegando no fim da sua vida, ele começa a refletir sobre isso. E ele volta o seu coração para Deus e ele deixa ensinamentos preciosos para nós, para que possamos tirar desse ensinamento, dessa mensagem, ensinamentos para a nossa juventude, para a nossa maturidade, nossa meia-idade e para a nossa velhice também, que alguns já chegaram, outros já estão chegando, e os jovens que ainda estão vivendo a sua juventude e que no futuro chegarão a esse período de velhice. É interessante que um pouco antes do capítulo 12, no versículo 9 do capítulo 11, ele fala o seguinte, olha só que interessante. Alegra-te, jovem, na tua juventude,
e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Olha que interessante, ele fala, olha, pode se alegrar, você pode andar por caminhos que o teu coração ali venham direcionar, que sejam desejosos. Mas olha, não se esqueça, hein? No final, lá na velhice, no final da sua vida, Deus ele vai te pedir contas. O que hoje eu quero refletir com você? Algo muito simples. Como tem sido a sua juventude? Como tem sido a sua meia-idade? Como tem sido a sua velhice? Você que é jovem, está vendo esse vídeo, como que você está conduzindo a sua adolescência, a sua vida? Você está usufruindo os prazeres da carne? O que você tem feito na sua vida está de acordo com a vontade de Deus? Salomão ele está chamando a atenção dessas coisas. Olha, você pode se alegrar, você pode aproveitar a sua vida, você pode aproveitar a adolescência, a juventude, mas olha, o seu coração ele tem que estar dentro da vontade de Deus. É possível sim se alegrar em Deus. É possível sim gozar das coisas que a juventude nos traz, a adolescência nos traz em Deus. É possível. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, se você fizer alguma coisa errada, em outras palavras, Deus ele vai te pedir conta, ou seja, é obrigação nossa, de todos os nossos atos, no final da nossa vida, apresentar diante de Deus. Eu não sei se você tem alguma religião, você que está vendo esse vídeo. Talvez você não tenha nenhuma religião, você segue outra crença. Talvez você seja cristão, católico, praticante ou não, cristão, protestante, praticante ou não. Mas o que Deus ele quer chamar para a nossa vida hoje, uma reflexão, é o seguinte, olha, independente se você é praticante de uma religião ou não, você precisa ter uma vida com uma conduta correta. É o primeiro alerta, porque ele está fazendo um balanço da vida dele, ele teve condutas erradas da vida dele. Quando nós estudamos a vida de Salomão, nós vamos ver que algumas condutas não foram condutas sábias. E é isso que Deus está chamando a nossa atenção. Olha, em algum momento da sua vida, talvez você está tendo uma conduta que não é sábia. Não é a minha vontade. A sua conduta está fora dos meus planos, fora dos meus mandamentos. E aí, como que nós vamos fazer? Quais as consequências disso? Talvez as consequências não chegarão na sua juventude. Talvez a consequência ela não vai chegar aqui na sua meia-idade. Talvez ela vai chegar na velhice. Que é quando ele faz um relato maravilhoso da velhice. Ele fala de forma poética. Depois você pega a Bíblia, abre lá em Eclesiástico, lá no Antigo Testamento, no capítulo 12, e lê do versículo 1 em diante. Ele fala aqui de forma poética como que é a vida do homem quando chega na velhice. Os braços estão fracos, as pernas também estão fracas, não conseguem mais ficar de pé. A visão já começa a se escurecer, os ouvidos já não conseguem mais ouvir. A depressão ela vai chegando. Os dias são como dias de inverno, nebulosos, tristes, chuvosos. Ou seja, a nossa vida quando nós chegamos na velhice sem Deus, sem cumprir os mandamentos de Deus, ela é melancólica. É uma vida depressiva, uma vida sem sentido. Uma vida em que nós vamos lembrar da nossa juventude, mas nós vamos ver que nada daquilo que nós fizemos preencheu o vazio da nossa vida, do nosso coração. Nada. E é isso que ele fala. Tudo isso no final é vaidade. Ou seja, se viveu uma vida inteira de vaidade.
saiu para beber, foi para balada, namorou diversas pessoas, teve vários relacionamentos, viajou, usou drogas, enfim. Tudo isso buscando algo. Tudo isso talvez era um prazer para preencher uma necessidade interior e que no final da vida não foi preenchida e é vaidade. Eu não sei hoje qual é a realidade da sua vida que está vendo esse vídeo. Não sei se você é um jovem, se você é adolescente, ou se você está na meia-idade, ou se você já está na velhice. Eu não sei em qual momento que você está aqui enquadrado. Mas talvez esse vídeo está vindo hoje de encontro a você para te chamar a atenção. Qual é a conduta que você tem levado à sua vida? Não estou dizendo que você não deva viajar, que você não deva ir num bom restaurante, que você não deva aproveitar a vida. De forma alguma, o próprio escritor ele está dizendo: alegra-te da tua juventude. Entretanto, precisamos fazer as coisas alegres da nossa vida, do período em que nós estamos vivendo, sempre pautados na vontade de Deus. Será que aquilo que nós vamos fazer alegra Deus? Será que o relacionamento que eu estou tendo, as amizades que eu estou tendo, ela alegra a Deus? É o que Deus quer para a minha vida? Por isso eu fiz aquela pergunta lá no início do vídeo. Em qual momento da sua vida você se lembra de Deus? A maioria se lembra no período da velhice. Ou então quando já está morrendo. No leito de morte, no hospital, quando tem uma doença incurável. Nesse momento a pessoa ela clama a Deus, ela suplica a Deus, ela roga a Deus, ela pede misericórdia, ela chora, ela se derrama, o desespero bate. Entretanto, nada disso vai apagar as consequências da vida que ela fez. Se ela não tem Deus na sua vida, somente no final da vida dela é que ela lembra de Deus, as consequências já estão ali martirizando ela. As consequências já estão cobrando o preço de tudo que ela fez. E hoje, meu amigo, minha amiga, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não espere a velhice chegar para você tomar uma posição. Muitas pessoas dizem: eu vou curtir a vida, eu estou jovem, eu estou novo, eu tenho vigor. Olha, não espera não. Não espera não. Você de repente pode ter a oportunidade de conversar às vezes com uma pessoa mais idosa e pergunta para ela: olha só, se você pudesse mudar algo em sua vida, você mudaria? Algo que você fez na sua juventude, na sua adolescência, você mudaria? Eu tenho certeza que essa pessoa vai responder para você que sim. Quantas pessoas que hoje já estão com a sua idade avançada e que gostariam de ter uma nova oportunidade de voltar no tempo e mudar certas atitudes, certas decisões, certas práticas que foram contra Deus e que hoje trazem consequências à vida dela. Deus hoje está falando com você. Ele está chamando a sua atenção, Ele está dizendo para você: olha só, eu não sei em qual estágio da vida que você está, mas você precisa de duas coisas. Primeiro, temer a Deus, acima de qualquer coisa. E temer a Deus não é você dizer: eu acredito em Deus. Não, Daniel, eu acredito em Deus. Não é isso. Temer a Deus é reconhecer Ele como o único que pode salvar a tua alma do inferno. Porque se você não acredita em inferno, não acredita que o diabo exista, o diabo ele acredita em você. E o inferno existe, independente se você acredita ou não. Então você precisa temer a Deus. Porque se você morre sem Deus, sem o temor de Deus, o seu destino não é o céu de Deus. O seu destino será o inferno. A palavra de Deus ela diz isso, a Bíblia diz. Não tem outra alternativa, não tem outro livro adicional.
É o que está escrito na Bíblia. E o segundo mandamento que o escritor ele diz é o seguinte, olha, tem que seguir os mandamentos de Deus. Temer a Deus e seguir os mandamentos de Deus. Hoje você tem seguido os mandamentos de Deus? Porque no final do capítulo 12, acompanhe comigo, lá no finalzinho, já nos 2 últimos versículos, olha só o que diz. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não tem como você fugir dessa palavra. O escritor, quando ele escreveu isso, ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa palavra é uma palavra verdadeira. Por mais que você não creia, ela é verdade. Na dúvida, é melhor você acreditar nela do que você duvidar dela. Então, hoje você tem uma oportunidade. E essa oportunidade, ela se chama Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo, ele é o único mediador entre o homem e o Pai, Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Pai. Este Pai eterno, Criador de todas as coisas. E você hoje, para que você consiga compreender e ter um fim de vida alegre, tranquilo, em paz, salvo, é necessário você reconhecer a Jesus como Salvador. Não é aceitar Jesus, não. É reconhecer que Jesus é o teu Salvador. Quem aceita é Jesus. É Jesus que te aceita, não é você que aceita Ele. A graça é o favor que Deus nos dá de forma imerecida. E é por meio de Jesus Cristo. Então, aproveite a oportunidade. Não deixe você passar a sua juventude, a sua adolescência, a sua meia-idade, a sua velhice de forma amarga, de forma como o escritor está dizendo aqui, triste, melancólica. Não deixe você chegar ao fim da vida, não espere chegar ao fim da vida para você poder gozar de uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de alegria plena, de um preenchimento completo. Hoje você está tendo esta oportunidade. Você talvez já está na igreja, vai na igreja, mas não compreende, não consegue entender isso. Se alinhe hoje com Deus. Se você não teme a Deus, comece hoje a temer. Se você não pratica os mandamentos dele, comece hoje a praticar. Esta é a tua chance. Se esse vídeo falou ao seu coração, eu quero te pedir para você compartilhar ele. Compartilhe ele no WhatsApp, no seu Facebook. Aproveite, curta o nosso canal aqui no YouTube, Pregando pelo Mundo. Divulgue esse conteúdo, ele é gratuito. Se ele falou profundamente a você, ele pode falar com outras pessoas também. Não deixe para amanhã aquilo que Jesus separou hoje para você, que é a salvação. Deus te abençoe.